Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22 ao verso 33. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor Jesus está na sua caminhada evangelística, se preparando ali para ir então para a última marcha para Jerusalém, não é? Então não é marcha para Jesus, é a marcha de Jesus para Jerusalém. E aí Jesus então, ele dentro do seu ministério, então Jesus teve o ministério na Pérea, o ministério na Galileia, o ministério na Judéia e o ministério nas terras de Tiro e nas terras de Sidom. Os milagres de Jesus nunca ficaram separados da pregação e do ensino. Por isso que Jesus ele ensinava e pregava a todo aquele que queria ali ouvir a sua palavra. Tem alguns milagres de Jesus que são muito curiosos, e esse ao qual nós lemos aqui é um deles. É o cego que Jesus faz lá o lodo, põe a mão passa no olhinho dele, e ele pergunta: o que você está vendo? E agora ele: olha, eu estou vendo os homens como árvore. E aí Jesus então impõe as mãos de novo, e aí a Bíblia diz que ele passa a ver de uma maneira clara. Mas essas 3 passagens aqui que nós lemos, essas 3 distintas passagens, elas tratam do mesmo assunto. Elas tratam do discernimento que nós vamos ter da nossa vida, do Cristo, da palavra de Deus e de quem nós somos. Então é discernir, é perceber, é estar atento, a ter uma percepção, um discernimento, saber discernir uma coisa e outra. Então Jesus, através da sua palavra, ele vai trabalhar nos nossos corações e dentro do nosso entendimento, para que essas coisas fiquem claras aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Então por isso que nós não vamos ser um povo que está sendo aí, meus irmãos, guiado, mas está andando em caminhos tortuosos e na escuridão e vive tropeçando. Por isso que Deus quer abrir o nosso discernimento das coisas. É por isso que Deus deseja que a sua palavra, ela trabalhe em nós e também
na candeia da alma e na transformação do nosso entendimento, para que nós venhamos então a aproveitar, realmente desfrutar do que é reino de Deus, do que é palavra de Deus, do que é vida e do que é a salvação em Cristo Jesus. Porque eu não consigo entender uma pessoa salva e vivendo atribulado. Eu não consigo entender uma pessoa salva, mas vivendo debaixo de uma opressão. Então, quando eu olho para essas coisas, eu vejo aqui o cego. O cego, ele tinha ainda algo favorável a ele, a cegueira. Mas como que a cegueira pode ser favorável, pastor? A cegueira, ela é favorável ao cego. Porque Jesus, quando olhou para os homens, ele disse assim, olha, eu curei um cego de nascença. E vocês são cegos, porque vocês estão me vendo, mas vocês não creem na minha palavra. Então, qual que é o que Jesus está querendo dizer? Que o cego, ele tinha algo favorável a ele. Porque se nós fôssemos cegos, nós fôssemos surdos, ainda assim, meus irmãos, nós não poderíamos chegar diante de Deus um dia e falar que não teve ninguém para ensinar a palavra de Deus para nós. Porque um cego e um surdo, eles podem aprender de Deus. E por incrível que pareça, meus irmãos, talvez o cego e o surdo, eles tenham mais intimidade com Deus e obediência a Deus do que todos nós que estamos aqui ouvindo plenamente e vendo plenamente. Porque nossas vidas, elas estão bagunçadas, atormentadas, sobre uma pressão desse mundo e das coisas dessa vida, porque a gente não aprende a ter um discernimento. Ainda nós não deixamos Deus abrir os olhos da candeia da nossa alma e do nosso coração. É por isso que nós não sabemos fazer distinção das coisas. E a gente age como menino, como criança birrenta. Porque nós somos crianças birrentas, irmãos. Nós ainda estamos dando birra. Nós somos aquela criancinha birrentinha. Eu não vou. Nós somos desse jeito. Eu não vou vestir isso. Nós não passamos de criança. Porque o nosso discernimento das coisas ainda é de uma criancinha. Nós só temos idade, irmão. Mas não passa a ser criança. Nós somos birrentinhos, o cheio de birra. Então, Deus, ele precisa abrir o entendimento nosso entendimento, nosso discernimento. E aí ele começa curando o cego, para abrir então os nossos olhos. E aí, dentro desse milagre, dentro de todas as curiosidades que tem dentro desse milagre, Jesus pegou o cego pela mão. Jesus, olha, tira o cego do meio do povo, vai lá fazer um milagre separado, porque Jesus não quer saber de marketing. Jesus não quer mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Uma coisa, meus irmãos, que nós temos que aprender, que Deus, ele faz toda a sua vontade, estabelece toda a sua vontade, não é porque ele é um ser somente todo-poderoso, porque na nossa mente, Deus é um ser todo-poderoso, e se eu fosse um ser todo-poderoso como Deus, então eu também faria tudo que eu quero. Agora pense você, com a natureza que você tem, os pensamentos que rodeiam a sua cabeça, o seu coração, se você fosse todo-poderoso como Deus, imagine o que você não ia fazer. Só besteira, só bobagem. Mas quando você pensa em Deus, e aí você acha que Deus sempre age pela sua vontade, porque ele é todo poderoso e ninguém vai questionar ele. Você tem que entender que Deus age não pelo seu poder, mas por quem ele é. E Deus é o que, irmão? Deus é amor. Deus é verdade. Por isso que Deus não pode mentir para nós. Porque isso não está no seu poder, isso está em quem ele é, irmão. Então quem que você é, irmão? Fala para mim, irmão. Quem que você é? Isso está na natureza. Quem eu sou. E apesar de nós termos agora a natureza do Filho de Deus, nós ainda continuamos sem discernimento, que nem criancinha birrenta, chorando e dando birra para todo lado. E aí Jesus então vai curar esse cego, vai tomar ele pela mão. E aí o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia por favor, segura aí em Marcos, mas abre lá em 2 Coríntios capítulo 4,
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo vai falar daquela cegueira, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por que, meus irmãos, as pessoas estão vivendo no inferno? Porque ninguém vai para o inferno, irmão. Por que as pessoas estão vivendo no inferno, irmão? Por falta de revelação do evangelho. Porque o cristianismo, com o passar do tempo, ele criou uma terceira via. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Ele criou uma terceira via. Aí a gente vem aqui no púlpito pregar, olha, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você aceitar Jesus, você vai para o... Agora eu quero perguntar para você, aonde está essa alma? Fala para mim, irmão, onde que ele está? Em que lugar que ele está, irmão? Que sem Jesus ele só pode estar num lugar, irmão. E nós, os evangélicos, criamos uma terceira via, que o camarada pensa assim, bom, eu não estou em Jesus, eu também não estou no inferno, estou aqui no meu lugarzinho. Então, se Deus não se preocupar comigo, eu vou continuar aqui e eu não quero ir para lugar nenhum, porque dependendo do que eu estou vendo na vida daqueles que deveriam ser a expressão de Deus, eu quero ficar por aqui mesmo. Então nós, que deveríamos ser a expressão do evangelho e do reino de Deus, para tirar e resplandecer o evangelho para aqueles que estão nas trevas e vivendo uma vida infernal, aí depois a gente quer olhar para a nossa família e falar para ele assim, ó, eu sou de Deus. Ah, é mesmo? É mesmo? Poxa, não sabia. Fala para mim, irmão. Olha que tipo de evangelho que nós estamos vivendo, irmão. É por isso que as igrejas aqui do Oba-Oba estão tudo cheia. Porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus, irmão. Ninguém quer ouvir verdade. Porque ninguém quer ser transformado. Ninguém quer deixar de ser menino. Então vamos continuar sendo criancinha birrenta. E aí Paulo diz que o Deus desse século cegou os olhos do entendimento, para que eles não vejam mesmo. Eles não vejam a luz do evangelho, eles não compreendam. Então, quando Jesus faz a cura, volta lá por favor, em Marcos capítulo 8. Jesus está lá, tomou o cego pela mão, no versículo 23, levou ele para fora. Olha, Jesus não quis fazer nenhum milagre perto de todo mundo. Jesus levou ele para fora da aldeia. E aí, aplicando-lhe saliva nos olhos, já pensou o tamanho do escândalo, irmão? Quando alguém visse Jesus cuspindo na mão e passando no olho dele, Jesus já saiu com ele para fora da aldeia para ninguém se escandalizar com Jesus. E aí, Jesus tomou ele pela mão, falou, ó, vem aqui, filhinho, vem aqui que eu vou conduzir você. E aí, Deus está nos conduzindo pela mão, irmão, porque muitas vezes ainda nós estamos que nem o cego. Por isso que a nossa vida está tudo bagunçada, irmão. E aí Jesus então pergunta, olha, vê alguma coisa? Versículo 24, e recobrando a vista, respondeu, eu vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então aqui ele tem uma visão o quê? Pior que uma cegueira. O que tem pior que uma cegueira, irmão? É uma visão distorcida do assunto. É quando você não tem o discernimento, irmão. É quando você apronta das suas, sem discernimento, sem parar para refletir no que você está fazendo. Então como é que está o cego? O cego agora está vendo, irmão. Mas ele está vendo o quê? Ele está vendo tudo distorcido na frente dele, porque ele não tem uma clareza de uma perfeição da luz, meus irmãos, de ver. Ele não tem o discernimento do que ele está vendo. Senhor, eu estou vendo pessoas, mas eu estou vendo eles como uma árvore. Como é que está a coisa? Então, pior do que uma cegueira, irmão, é você ter uma visão distorcida
da vida espiritual, do reino de Deus, da sua vida, do seu entendimento, da igreja de Jesus Cristo. Isso é a pior coisa que pode ter, irmão. E é por isso que faz tanta coisa errada. Porque não tem, então, a visão está distorcida. Eu não estou vendo como eu deveria ver as coisas. Certo? E o que isso implica na minha vida? Isaías capítulo 5. Implica, meus irmãos, que dentro, com essa visão distorcida, que eu acabo tendo, por não ter o discernimento, e não conseguir ver as coisas como elas são, e como eu deveria ver como filho de Deus, então o que acaba acontecendo comigo? Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam de quem? Irmão, tem muita gente que está fazendo mal e está achando que está fazendo o certo, irmão. Presta bem atenção no que o livro de Isaías está dizendo. Versículo 5. E ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce. Então essa pessoa tem uma visão distorcida de tudo, irmão. Ele não tem o discernimento de saber, na verdade, o que é e o que não é vontade de Deus, o que tem que ser feito ou não. Mas dentro dessa visão distorcida, eu estou fazendo o mal, mas dentro de mim, que essa consciência humana perdida, eu acho que eu estou certo, irmão. Eu acho que eu estou certo. E aí eu prejudico um monte de pessoa, porque eu estou fazendo mal, achando que eu estou fazendo bem. Então, sem o entendimento da palavra de Deus, nós estamos chamando o mal de bem, bem de mal, escuridão de luz e luz de escuridão. Ao passo que os filhos de Deus, que deveriam lançar a luz àqueles que estão vivendo nas trevas, eles ainda estão cegos como o cego. Porque a vida deles só pode, meus irmãos, mostrar uma coisa: a cegueira que eles têm. E aí então Deus vai lá na pessoa de Cristo para salvar então aquele cego, para curar então a sua cegueira, para fazer com que ele tenha uma visão clara das coisas. Marcos capítulo 8, versículo 25. E então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e passando a ver claramente. Como é que ele passou a ver, irmão? Como é que ele está vendo agora, irmão? Claramente. Mas não é só claramente que ele está vendo, irmão. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Ele passou a ver as coisas claramente, ele ficou restabelecido e tudo distinguia de que modo, irmão? Perfeito, irmão. Então agora, o nosso querido cego, que agora deixou de ser cego e deixou de ter uma visão distorcida, agora ele vê não somente claramente, mas ele vê de uma maneira perfeita. Ou seja, tudo que ele vai fazer agora, da maneira que ele vê e ouve, é perfeito. E a Bíblia diz que o vínculo perfeito na Bíblia é o que, irmão? O amor. Então, como que aquele cego vê e ouve agora? Ele ouve por um vínculo da perfeição que deixa para ele clara todas as coisas. O meu Deus, ele me trata não com a sua santidade ou poder. O meu Deus, ele me trata segundo o que ele é. E ele é o que, irmão? Deus, ele é amor. E como é que eu trato a pessoa do meu lado, irmão? Fala para mim, irmão. Como é que as pessoas lá... Isso aí, irmão, começa em casa. Você sabe aonde a obra de Deus ela começa, irmão? Não é dentro da igreja, irmão. A obra de Deus começa em casa. Porque é ali, verdadeiramente, que eu vou mostrar a minha, o quê? Natureza, irmão. De quem verdadeiramente eu sou. E aí ela se expande
para as outras pessoas. Então o cego agora, ele está vendo claramente, ele está vendo de uma maneira perfeita, porque agora ele tem o discernimento das coisas. Agora ele não chama mais luz de escuro e escuro de luz. E na verdade só tem escuridão, porque tem ausência do que, irmão? Então por que nossa vida está vivendo no escuro, irmão? O que está faltando na nossa vida? Luz. Para que os olhos do nosso entendimento e o discernimento nosso seja aberto. Então Deus, Ele vai trabalhar isso na nossa vida, para que essas coisas venham a acontecer sobre os filhos de Deus. Para você ter uma ideia, João quando viu Jesus, João Batista quando viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os fariseus estavam conversando com Jesus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48, Jesus diz o que para eles dizem o que para Jesus? Não temos razão em dizer que o Senhor é endemoniado e samaritano? Então nós temos duas visões diferentes da mesma pessoa. Porque falta o que para os homens, irmão? Revelação do Evangelho, discernimento da palavra de Deus e entendimento da mesma. João viu um cordeiro e os fariseus viram o quê? Um demônio. Olha que diferença, irmão. Então o que está faltando para nós, irmão? Discernimento da palavra de Deus, do Evangelho. De Deus nos ensinar isso, para que possamos então viver de acordo com o que Deus, Ele nos move ali, ou a gente ainda viver desse jeito que nós estamos vivendo. Olhando para a igreja e tratando a igreja de Deus como se a igreja de Deus precisasse de nós. Eu fico bobo quando eu escuto alguém falar que ele está lutando pela igreja. Irmão, se um negócio é viável nesse mundo, é a igreja de Jesus, porque Jesus está edificando ela, está guardando ela, e vai guardar ela até o dia que ele voltar, e para toda a sua eternidade. Então nós não estamos lutando por nada, irmão. Para com esse negócio. Porque se existe algo que é autossustentável, porque pertence a Deus, é a igreja. Então a igreja não precisa de homem, irmão. Os homens é que precisam de Deus. Então coloca isso no seu coração, porque muitas vezes você tem tratado a igreja como se a igreja precisasse de você. E aí você faz o favor de vir no culto. Porque você tem ainda o entendimento que culto não é todo dia, que culto é só de quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Mas culto não termina, irmão, porque quando você sai daqui, o culto continua lá na sua casa. Seja ele da melhor maneira ou da pior. Então como é que é o culto lá em casa? Lembra que culto não acaba, irmão. Culto continua. E aí Jesus trabalhou a visão desse homem aqui, e agora ele está vendo tudo claramente, ele está vendo tudo de uma maneira perfeita, porque quando ele olha para o reino de Deus, ele vê o que no reino de Deus? Perfeição. E ele entende que o projeto eterno de Deus não tem o que, irmão? Falha. Que Deus não está falhando conosco, irmão. Mas nós estamos falhando com Deus, irmão. Isso você pode ter certeza. Porque está faltando discernimento da nossa parte como igreja de Jesus Cristo. De sermos o discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus então agora saiu daquela cidade, versículo 27, foi para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou para os discípulos, olha, que dizem os homens que eu sou? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E aí os discípulos respondem, versículo 28, responderam, João Batista, outros dizem que o Senhor é um Elias, outros, alguns dos profetas. Então falta um discernimento no povo de Deus também, irmãos.
povo de Deus também falta, irmão. O que eles dizem que eu sou? Budista? Essênio? Romano? Espírita? Jesus não tinha nenhum problema, irmão, de ser confundido ou comparado com alguma coisa desse tipo. Porque Jesus ele não parou para debater e discutir com o povo, para falar, então, que ele não era aquilo. Mas Jesus ocupou o seu tempo em revelar para as pessoas quem ele era. Ele ocupou a sua vida para falar para as pessoas que ele é o Deus encarnado, que ele é a pessoa da família Deus, que veio nos salvar. Porque quando você olha na questão da ordem, por que veio lei? A lei veio não para estabelecer uma ordem, a lei veio porque tinha uma bagunça. E por que precisa de lei? Paulo diz assim, que toda criança, nas cartas aos Gálatas, ela precisa do quê, irmão? De um regulamento de comportamento. Sabe o que é a lei, irmão? A lei é uma regulação de comportamento. Porque ainda a pessoa não tem maturidade e discernimento do que ele já recebeu. Porque se eu tivesse maturidade e discernimento, eu não precisaria do quê, irmão? De lei, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Então Paulo diz assim, por que ainda vocês estão vivendo debaixo de uma lei, de regulação, de regulamento comportamental? Porque vocês são criança. Mas quando vocês se tornarem adultos, crescidos, amadurecidos na fé e no entendimento e no discernimento da palavra de Deus, de quem vocês são e quem Deus é, então vocês não precisam mais viver de lei. Vocês só vão viver mesmo agora, porque agora você já sabe que como você tem o arbítrio de fazer o bem. Quem que o senhor é? Pedro respondeu, Mateus capítulo 16 e verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa informação foi transmitida ao colégio apostólico. Nós estamos diante da segunda pessoa da família Deus. Muito bem. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus foi comparado, Jesus ele não criou um debate. Não. Porque quando você entra, por exemplo, para tratar da igreja de Jesus, você tem que pensar na sua origem, no seu propósito e no seu destino. Mas no meio do caminho, das leis de regulação, quando você encontra uma pessoa aí fora, e ele fala para você assim, Deus é um só, ele está errado, irmão? Ele está errado, irmão? Não, irmão. Ele está certo. Né? Ele não crê que Deus é um só? Ele está falando para você, ó, Deus é um só. Ele está errado, irmão? Não. Então, no meio da lei da regulação ali, você pode encontrar algumas coisas parecidas, mas isso não expressa toda a verdade, irmão. Aí você encontra um espírita. O que eles gostam muito de fazer, irmão? Boas obras, certo? São ali esforçados nas boas obras, eles trabalham mesmo, eles vão lá para a caridade, eles se esforçam, e aí Deus nos chamou para quê, irmão? Para fazer as boas obras. Não é meio parecido, irmão? Vocês estão entendendo?
Mas quando você trata da origem, do propósito e do destino, é que vai fazer a diferença, irmão. Como é que é o batismo de vocês lá? O batismo é imersão, irmão. O batismo não é por imersão, porque a própria palavra batismo já significa imergir e mergulhar. E aí você encontra outras pessoas que fazem a mesma coisa. Mas quando você vai ver o princípio, a origem, o propósito e o destino, é aí então que você vai fazer a diferença. Mas se um dia alguém confundir você com um católico, o que você faz? Você não fica chateado não, irmão. Fica triste. Porque dessa falta de entendimento da pessoa, ele pode chegar perto de você, ele pode passar a conhecer você, e através da sua vida, o Evangelho de Jesus ser esclarecido ao seu coração, ao seu entendimento e à sua vida. Fica chateado não, irmão. Não, eu não sou isso aí não. Não, não é assim não, irmão. Vamos ter um entendimento para lidar com as coisas, irmão. Porque senão nós vamos viver com pessoas que não têm discernimento para nada. E aí Jesus chamou eles e falou: ah, é? Eles acham que eu sou o João? Profeta? O Buda? Um essênio? Um romano? É mesmo? Mas tem uma pior coisa, irmãos, que Paulo advertiu. O problema não é nós sermos confundidos no mundo evangélico. O problema é você falar que você é uma coisa que você não é. Esse que é o problema, irmão. Vamos lá. Capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 12. Paulo diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então a facção, irmão, a facção, ela trabalha pela questão de falar. O problema não era um falar que eu sou de Paulo, de Apolo ou de Cefas. O problema era alguém falar que ele era da facção de Cristo. E aí, irmão, a pessoa do mundo que está lá fora, vivendo numa vida infernal e nas trevas, ele ouvir você falar que você é de Cristo e você então frustrar a vida dele, porque você está falando que você é uma coisa que você não é. Então o problema, irmão, não é nós sermos confundidos pelo meio do caminho por causa de alguma coisa. O problema nosso é nós falarmos uma coisa que vai frustrar as almas aí fora, em dizer, porque nós pertencemos a um movimento evangélico, então eles acham que você é cristão, e aí você frustrar ele por você não ser verdadeiramente um cristão. É isso que você deveria ficar preocupado. Jesus não se preocupou em ser comparado com João Batista, ou com profeta, ou com qualquer que seja, porque Jesus estava preocupado e acumulando o seu tempo para mostrar quem ele realmente era. E toda pessoa que chegou perto de Jesus foi revelado a ele a natureza do Cristo. Então muitas vezes eu estou preocupado em debater quem eu sou, mas eu não estou preocupado em demonstrar a natureza de quem verdadeiramente agora eu represento. Por isso, meus irmãos, que esses capítulos aqui do discernimento da palavra de Deus para a nossa vida, eles são muito importantes para nós. E aí a Bíblia diz que existe um pior, que é a pessoa falar uma coisa que ele não é. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 31, para encerrarmos. Quando Paulo foi escrever aos irmãos da Galácia, ele diz para os irmãos que quando aprouve Deus revelar-se a ele, Deus não somente, isso é capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 e versículo 16, Deus não somente se revelou a ele, mas se revelou através dele, irmão. Presta atenção, irmão. Quando Deus se revelou a Saulo,
ele não somente se revelou ao Saulo, mas ele se revelou através do Saulo. É o discernimento, irmão, de agora quem nós somos. Ou nós vamos viver num mundinho evangélico. E aí quando a gente volta para casa para continuar o culto, não tem culto, né, irmão? Só dá problema. Mas por quê, irmão? Deveríamos perguntar o porquê. E então começou-lhes a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhes expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, por que a gente ainda está nessa rinha, nessa instabilidade? Porque dentro de nós ainda está residindo uma criança mimada, birrenta, que não quer crescer, que não quer ter um discernimento, que não quer ser um adulto, porque nós sabemos que quando nós atingimos a nossa fase de adulto, a responsabilidade aumenta, irmão. Então, por isso que a gente quer ser criancinha. Então, Jesus expôs para os discípulos ali sempre qual era a natureza do propósito da sua vida. A natureza do propósito da vida de Cristo é a mesma nossa, de uma entrega, de um sacrifício, de um negar-se a si mesmo, de colocar um discernimento claro e perfeito na minha vida, ao qual eu posso olhar para todos os meus irmãos e não ver mais eles como eu via eles antigamente. Porque agora eu vou ver vocês segundo o Espírito e não segundo mais a carne. Então, quando eu olhar para você, eu vou ver em você o que talvez você mesmo não está se vendo. Eu vou ver esperança onde você não vê. Eu vou enxergar salvação onde você não enxerga. Eu vou enxergar bênçãos de Deus aonde você não consegue ver. Por que dos nossos problemas, irmãos? Porque nós ainda estamos cheios de projetos humanos e de homens dentro de nós. O Pedro não entendeu. Estava sem discernimento naquele momento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Então, por que a nossa vida está conturbada? Por falta de entendimento e discernimento da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem? Então isso é discernimento, irmão. Por isso que Paulo diz assim, já não sou mais eu, porque Deus não veio salvar eu, irmão.
Deus é matador de eu. Deus veio nos salvar. Deus veio salvar a família homem. Deus veio salvar o relacionamento. Deus veio nos dar entendimento e discernimento, irmão, para que toda vez que a gente fosse fazer uma coisa errada, nós parássemos para olhar e pensar nas Escrituras, e aí então a gente não ia fazer. Por isso que Jesus curou o cego, tratou dos discípulos e cuidou do Pedro, para que eles pudessem ter um discernimento mesmo, um entendimento do reino de Deus e o privilégio desse reino.